Olá, você que acompanha a TV Informe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já estamos no ar, ao vivo, com mais um Informe Blumenau Entrevista, conversando com uma das figuras centrais desse tabuleiro ainda pré-eleitoral em Santa Catarina, a ex-deputada estadual Ana Paula Lima, pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Ana, obrigado aí pela deferência com o Informe Blumenau Entrevista. Muito obrigada, Alexandre. Muito boa noite. Muito feliz em estar novamente nesse espaço tão democrático, que aqui você entrevista todo mundo e informa a cidade e também a região sobre os acontecimentos políticos tão importantes nesse ano, onde vai acontecer a grande festa da democracia. É isso aí. Lembrando que você pode participar dessa entrevista que está sendo feita ao vivo. Faça seu comentário, a sua pergunta, tudo de forma muito respeitosa e democrática, que à medida do possível a gente vai colocar aqui. Ana, vamos lá. Eu sei que já se passaram 4 anos, mas ano passado tu bateu na trave, na última eleição para deputado federal, você bateu na trave por um voto do Partido dos Trabalhadores. Você fez mais de 70 mil votos. Qual é o sentimento hoje com relação a esse período de 4 anos? Acho que a vida é um aprendizado. A gente está na política há muito tempo, não somente através de mandatos, fora de mandatos também, a gente sempre é um ser político e faz a discussão com a sociedade. Mas o exemplo de 2018, eu acho que quem perdeu foi o Estado de Santa Catarina, de não ter uma representação no Congresso Nacional. Digo mais, pela nossa região aqui de Blumenau, que não elegeu ninguém, infelizmente. E quanta falta faz isso para a nossa região? Quando o Blumenau já teve a representação de 2 deputados federais, à época o Décio, o João, e também teve um senador da República. Isso foi muito importante para a cidade, porque a função do deputado estadual, federal, é fazer as legislações para o Estado e para o Brasil, mas também traz muitos recursos e também as obras necessárias para a nossa região. A exemplo do que aconteceu quando o Décio foi deputado federal e o montante de recursos que trouxe para Blumenau, especificamente para Blumenau, foi muita obra. Então, qual o meu sentimento? A gente tem que saber ganhar e saber perder, como eu falei. Mas é uma derrota doída, né? Mas me perguntam, né? Você ficou chateada? Alguns me perguntam assim, você chorou por causa disso, ficou com raiva? Nenhum momento, o Alexandre e a você que está nos acompanhando, em nenhum momento isso passou pela minha cabeça. Eu sempre, lá em casa, eu e o Décio nos comentando, a Ana fica angustiada até o momento de fechar a urna. E naquele momento, em 2018, eu lembro que a gente estava na apuração aqui em Blumenau e em um determinado momento a televisão já dizia pra gente, a Ana está eleita. E daqui a pouco começou a contabilizar outros votos e daí eu fiquei por 0,1%, né? Eu fiz quase 78 mil votos. Num momento difícil para nós do Partido dos Trabalhadores, onde fomos injustiçados em diversos momentos, mas eu não chorei não, e nem muito menos fiquei com raiva. Fiquei um pouco chateada em algumas outras coisas que aconteceram no nosso país. O golpe da nossa presidenta Dilma, que hoje nós estamos sofrendo as consequências desse golpe, e a injustiça com o presidente Lula quando houve a prisão e que agora essa farsa está sendo desmontada. Então, mais um processo eleitoral, né, este ano, como eu falei antes, a grande festa da democracia, eu acho que é um momento muito importante para o Brasil. É um momento que é a decisão das nossas vidas, se queremos estar desse jeito, que está num sofrimento, eu acho que todo mundo está sofrendo, a questão da economia principalmente, ou a gente vai poder mudar. E eu acho que Alexandre já está sinalizando uma mudança, porque o povo não quer o futuro incerto, quer um passado que deu certo. É isso que está apontando as pesquisas. Bom, e você já retratou bem... em 2018 era uma situação muito difícil para o Partido dos Trabalhadores, era com um candidato que não era tão conhecido nacionalmente, e literalmente o partido foi defenestrado, e hoje a conjuntura é outra, mais favorável. Vamos aqui cumprimentar o Erlédio Pering, que está aqui com a gente, a Malene Satiro, minha deputada. Você pode participar aqui com a gente. Ana, vamos fazer Você falou da representatividade com relação a Blumenau. Qual é a
a tua expectativa de votação para Blumenau? Eu fiz uma contagem aqui dos votos. Você, para candidato a prefeito em 2012, fez 53 mil votos. Dos mais de 76 mil votos que você fez em 2018, foram 14.400 em Blumenau. E para prefeito foram 8.359 em 2020. Qual é a sua expectativa com Blumenau, a terra onde você se construiu, onde o PT tem uma história, tem o Décio Lima? Qual é a tua expectativa de voto aqui? Eu acho que eu sou a única candidata, pré-candidata, fazer essa correção, pré-candidata com a possibilidade real de eleição esse ano. Pelo trabalho que já exerci, o Partido dos Trabalhadores também sinalizou que eu vou ser a única candidata desde a Foz do Itajaí até o Alto Vale do Itajaí. Eu acho que é uma perspectiva muito favorável, mas tem que mostrar trabalho também, né? Eu acho que eu não posso mensurar os votos porque cada eleição é uma eleição diferente. Cada conjuntura, a conjuntura desse ano é muito diferente das que nós participamos nos últimos anos. Principalmente em 2020, onde nós estávamos vivenciando a plena pandemia, onde muita gente também não foi votar, muita gente ficou com medo, a gente não conseguiu atingir todas as casas, a gente não conseguiu entrar dentro das casas. E o governo municipal ele tinha um favoritismo. Nós também não conseguimos aglutinar os partidos dessa frente democrática que nós estamos formando em Santa Catarina. Então houve uma divisão muito grande. Mas eu tenho plena certeza, e o nosso nome também está à disposição para que as pessoas possam avaliar. Mas o que eu falo, Alexandre, a exemplo de 2018, eu acho que Blumenau não pode ficar sem a representação. E o nome que a gente tem, o meu nome está sendo colocado para fazer essa discussão aí com o povo blumenauense. Vamos lá. O Ronaldinho, Dr. Ronaldo, aqui com a gente. Parabéns pela pluralidade, entrevistando vários, sendo democrático. Viva a democracia, isso. A Ieda, Ana Paula, minha deputada federal. O Hermíndio, parabéns, minha deputada. Você representa a classe trabalhadora. O Alexandre Costa, Ana Paula federal. Um monte de gente aqui também elogiando a Ana. E aí você voltou a falar da questão de representação de Blumenau. Eu entendo, eu queria falar um sentimento das lideranças, principalmente as lideranças empresariais e formadoras de opinião. Sempre quando fala, todo mundo reclama da falta de representatividade federal. Mas quando se pensam em alternativas e nome, o teu nome não é colocado, como não foi colocado há 4 anos, lá em 2018. Parece que, tipo assim, o PT não serve para representar essas lideranças todas. Claro que eles sentiram com a tua não eleição, mas quando a gente vê, eu não vejo nessas lideranças, não, a Ana tem que ser como foi ali, porque todo mundo está querendo que Blumenau tenha isso. E aí eu me lembro muito daquele cartaz da BR-470, que foi um cartaz infeliz das entidades empresariais, e aquilo ali claramente tinha um endereço. Por exemplo, não era o endereço do João Paulo Kleinberg, que era pré-candidato, que era deputado federal, era uma crítica claramente ao Décio Lima e a você que era deputada estadual e ao Décio que era deputado federal. Tu sente esse sentimento tá mudando ou não? Ou eu tô errado nisso que eu tô falando? Tomou água para pensar. Pelo número de participantes, você já vê que a conjuntura mudou. Sim. E pelos elogios que estão acontecendo aí nesse momento. Veja bem, eu acho que quem perdeu foi Blumenau. A BR-470 é um exemplo de que foi o Décio, na época, deputado federal, que trabalhou junto com o governo federal, que era do Partido dos Trabalhadores, para alocar recursos para a duplicação da BR-470. Se teve alguém que trabalhou para isso, foi o deputado federal Décio Lima, e nós também, com a bancada de deputados estaduais, nós também trabalhamos muito com audiências públicas, da importância dessa duplicação da BR-470. Sim, eu me lembro do outdoor, era 2 presentes para Blumenau.
e os dois presentes aconteceram, que era a Universidade Federal de Santa Catarina, que ela está aqui na rua João Pessoa, com o polo da Universidade Federal de Santa Catarina, e a duplicação da BR-470. Quando é que parou a duplicação da BR-470? Quando houve um golpe, 17 de abril de 2016. Aí parou a duplicação da BR-400, que daí veio, né, esse governo que está aí, que inclusive, Alexandre, retirou recursos, 43 milhões da duplicação da BR-470. Eu acredito que quem vai inaugurar essa rodovia é quem começou essa rodovia. Então, para alocar recursos, para dizer que ela é importante não só para a nossa região, mas para o estado de Santa Catarina, que ecoa toda a produção do oeste de Santa Catarina para os nossos portos. E ela não vai somente até Indaial. Tem um projeto que ela vai depois, um outro percurso que vai até Rio do Sul. Então era esse trabalho que a gente fez durante todo esse período e que infelizmente durante um golpe houve sim um atraso nos investimentos da duplicação da BR-470. Mas foi o deputado federal Décio Lima que trabalhou muito no governo federal para que fosse colocado recursos e recursos foram alocados. O que está sendo tirado aqui foram os recursos que estavam no orçamento da União para a duplicação. Vamos lá, o André Eduardo Souza Lima, Ana Paula Federal, uma mulher para representar a nossa região, o Guilherme dizendo por mais mulheres na política, o Aldir Lula no primeiro turno, a Karen dos Santos parabenizando, a Silvana Braz também aqui com a gente, muita gente, eu acabo me perdendo porque tem muitos comentários. Ana, vamos lá, chegando na Câmara dos Deputados, chegando em Brasília, qual é a tua pauta? As pautas da região? A duplicação da 470, por exemplo, é uma pauta que nós queremos, trazer mais investimentos, inclusive, para o município, que tanto pede, na área da saúde, na área da educação. Queremos, inclusive, o debate, Alexandre, que a gente não terminou de fazer da FURB Federal. Temos aqui o polo da Universidade Federal, mas a gente tem um sonho para a nossa região, que é transformar este polo aqui na Universidade do Vale do Itajaí. Inclusive, na época, fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores da importância que precisa o ensino público e gratuito na nossa região. Então, são pautas dessa natureza que a gente já tem conhecimento e que a gente vai levar para a Câmara Federal. Mas também quero dizer que eu tenho lado na política. Eu estou do lado dos trabalhadores, sou das pessoas que mais necessito e a gente vivenciou nesses últimos 6 anos, que não é do PT o governo, muitas perdas. As perdas dos direitos trabalhistas, a reforma da Previdência, que espero que elas sejam revogadas todas, isso que tirou direito do povo brasileiro. Então é isso que vou levar para a Câmara Federal. Além disso também, a luta das mulheres, que a gente não pode mais conceber, né, a não participação das mulheres na política. Pois isso tem esse tal do mercado, né, esse ser invisível que a gente não enxerga. Aí quando o ex-presidente Lula, pré-candidato, ele fala, não, eu vou mexer na reforma trabalhista, eu vou mexer nessas coisas, dá uma agitação, como é que vai ser retrocesso? Como é que se trabalha essas questões? Porque a reforma trabalhista tem muita coisa perversa, mas também tem muita coisa que ajudou a economia, mas também tem muita coisa perversa. Como é que mediar teto de gastos é uma coisa importante, o teto de gastos, para não liberar geral, mas por outro lado, aí quando tu vê que não investe em saúde, não investe em educação, não investe na área social, é um problema. O ex-presidente Lula fala muito em incluir os pobres no orçamento. Claro, esse foi o segredo de um governo exitoso do Partido dos Trabalhadores. Quando aconteceu a eleição em 2002 do presidente Lula, muitos tinham receio do governo do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que alguns empresários aqui no Brasil até falavam assim, eu vou embora porque o Brasil quebrou. E não foi isso que aconteceu. Olha, o Risco Brasil diminuiu, zerou. O Brasil pagou a dívida com a FMI no governo dos partidos trabalhadores. O salário mínimo, que a gente tinha um sonho aqui no Brasil, que o salário mínimo chegasse a $100.
O salário mínimo no Brasil chegou a mais de $300, o poder de compra do povo aumentou. Nós vivemos um pleno emprego durante o governo do Partido dos Trabalhadores. As obras de infraestrutura que aconteceram no estado de Santa Catarina e na nossa região foi no governo do Partido dos Trabalhadores. Então, as reformas que aconteceram, claro, ele fala em revogar algumas reformas que eu acho que tem que acontecer de uma forma aonde vai haver muito diálogo com os empresários e também com os trabalhadores. Não do jeito que aconteceu, aonde quem perdeu mais foi o povo trabalhador. E me diga, Alexandre, houve aumento de emprego com a reforma trabalhista? Houve aumento, algum benefício para os aposentados com a reforma da Previdência? Houve, foi um calote, porque algumas pessoas não se perceberam que elas iam se aposentar agora, e a gente tem ouvido muito disso da população. Ana Paula, eu ia me aposentar agora, eu vou ter que trabalhar mais 6 anos, vou trabalhar mais 3 anos, porque houve uma enganação. Acho que o povo brasileiro foi iludido. E mesmo voltando a 2018, Alexandre, quando o nosso candidato era o Fernando Haddad ainda foi para o segundo turno, fez 47 milhões de votos, Bolsonaro fez 57 milhões, mas 42 milhões de brasileiros não votaram em nenhum e nem outro. Por quê? Porque às vezes a gente tem saudade até de debater com alguns partidos que antigamente a gente dizia que o PSDB era o nosso adversário, inimigo nunca, mas não dá para debater política com esse governo que está aí. Sabe por quê? Porque houve um incentivo ao ódio, à arma, à agressão. Quem não brigou com algum familiar? Quem não perdeu amigo, vizinho por causa da política? E a política se faz com diálogo, com conversa, com um argumento, mas não é isso que tem acontecido. Vamos lá, a Sandra, o golpe arrancou a dignidade do povo, votar em pessoas que vivem com o trabalhador lado a lado fará uma retomada das pautas sociais, econômicas, educacionais, trabalhistas. A Mari cumprimentando, o nosso Lenilson Silva também aqui com a gente, o Alex Rogic também aqui nos cumprimentando, fugiu um nome aqui de um que estava criticando o Décio Lima quando foi prefeito. Bom, enfim, isso é democracia. Vamos lá, Ana. Você falou um tema, quando o PT assumiu no governo Lula, na passagem do governo Fernando Henrique Cardoso, haviam uns adversários políticos, mas o clima não era o mesmo de agora. Então, eu imagino que numa eventualidade do PT voltar ao poder, os ânimos vão estar muito exaltados, porque a gente percebe um movimento, um grupo de extrema-direita muito barulhento, o grupo do Bolsonaro, tanto que ele está, inclusive, sinalizando com críticas ao processo eleitoral, porque a gente já entende onde é que quer chegar. Mas como vocês imaginam, até porque provavelmente o PT chegando ao poder não vai chegar com a maioria que se espera, que já teve, inclusive, na Câmara dos Deputados. Como é que você imagina que vai ser um eventual governo Lula nessa conjuntura meio beligerante que nós temos hoje, que era o contrário de quando o PT chegou, tinha toda uma aura pró-PT naquela época. Como é que você acha que vai ser agora? Da mesma forma que aconteceu em 2002, com muita tranquilidade. Essa forma mais agressiva, né, de fazer política, eu acho que o povo não quer mais. O povo está tão sofrido, com fome, que não consegue mais ir ao supermercado e pelo menos encher o carrinho. E na época do PT ele saía com 2 carrinhos de alimentos. A nossa população também sofreu com essa pandemia, onde perdeu parentes, amigos, conhecidos. Então, estão muito sofridos. Então, ele não quer mais essa política do ódio. Tanto é que o Bolsonaro tem perdido aí sistematicamente. Não tem mais aquela agressividade. Vamos aqui analisar com o Blumenau, Alexandre. Você lembra quantas mil pessoas saíram em Blumenau para tirar a Dilma? Você lembra os eventos que tinha aqui dos camisas amarelas? Onde é que estão essas pessoas? Essas pessoas foram enganadas, iludidas. Hoje elas vêm conversar com a gente e dizer o seguinte: Ana Paula,
eu me enganei. Eu vou te pedir desculpas porque nós erramos. Nós erramos porque a gente queria uma mudança. Eu disse, mas a mudança aconteceu. Só que eles queriam uma mudança para melhor. E o que aconteceu? Aconteceu ao contrário, uma mudança para pior. Então quem vai ganhar a eleição esse ano é a fome. Porque uma cidade como a nossa, onde a gente está vendo gente dormir embaixo das marquises, onde a gente está vendo pessoas sendo despejadas porque com o salário não consegue pagar o aluguel. E não é só homens, Alexandre. É homens, mulheres e crianças, são famílias. Onde a todo momento estão pedindo uma cesta básica para pagar a luz, a água, numa cidade como Blumenau. Nem vou falar do restante do nosso país. Então, se antes as pessoas batiam panela na época do PT, batiam panela, hoje tem que bater panela porque a panela está vazia. A Daiane Nunes aqui por Mais Mulheres na Política, parabéns Ana Paula, a Maristela, mulher de garra que sempre está atenta às nossas necessidades, o Jean Sered chega de casal 20, o Altair Colonini chega de ver esse petista. Altair, vai fazer outra coisa, tem um monte de coisa na internet aí, na televisão, pode tocar ficha. Então, mas agora você falou da história que o blumenauense já é diferente, não, o pessoal se arrependeu. Eu acredito que boa parte se arrependeu, mas não é, muita gente ainda torce o nariz por PT e muita gente ainda não se arrependeu, né? A gente, o 7 de setembro do ano passado foi uma situação horrorosa, né? Do ponto de vista das pessoas defendendo intervenção militar, defendendo, né? Situações muito estranhas. Você sente que mudou? Você tem essa convicção que mudou mesmo ou está fazendo uma média? Não, sinto. Eu percebo isso porque a todo momento vem pessoas falar comigo, que pessoas que se arrependeram de ter votado porque foram iludidas e foram enganadas. Sabe qual é o melhor lugar para fazer política e conversar? No supermercado. O preço da cebola, o preço do óleo de cozinha, o preço da carne eu nem ouvi falar, porque na época do PT podia comer picanha todo final de semana. O preço da batata, o preço do tomate, o preço do arroz, do feijão, é isso que eu tenho falado. A todo momento. Vai me dizer que tem alguém que está contente com isso. Não pode, é impossível. Ah, mas não é culpa do governo, é culpa de quem então? Quando a gente tinha o preço do arroz barato, o preço do feijão. O litro de leite, Alexandre, você que tem criança, tá quase o valor do litro da gasolina. 6,20 paguei hoje. Isso? Não é isso? Quem tem 2 crianças em casa? E as mães que criam seus filhos sozinhos, que ganham até R$ 1.700, não tem condições, não vive. Então é isso que eu tenho falado. Será que nós queremos mais uma vez continuar dessa forma? Porque a política econômica do governo federal, ela não ajuda o povo brasileiro. O povo ficou mais pobre. E o empresário, o grande empresário está ganhando dinheiro porque ele está exportando em dólar. E nós estamos comprando, né? Está exportando, o dólar está alto, ele está ganhando dinheiro. Mas a maioria do povo é pobre no nosso país. Ana, vamos lá. O calcanhar de Aquiles do PT. Corrupção. E aí não falo do ex-presidente Lula. Vamos tirar esse estigma de cima dele, mas o Partido dos Trabalhadores se lambuzou um determinado período. Algumas lideranças realmente se lambuzaram, tem casos de corrupção. A corrupção que não foi só do PT, mas era o PT que estava na linha de frente, foi do MDB também, foi do PP também, foi do PSDB também, mas se lambuzou numa estrutura de poder. Isso não também gera uma decepção? Não fez, por exemplo, que se criasse um político que nem o Bolsonaro? Se tirasse ele da sombra? O presidente Lula e a presidenta Dilma, eles não foram inocentados, né? Eles foram injustiçados. Aí você me fala que o PT cometeu algo ilícito. Por que condenar a instituição? Vamos dar um exemplo. Você acha que todos os pastores são corruptos? São? Não, você é entrevistado. Você que está nos acompanhando, vocês acham que todos os pastores, os padres, a instituição é corrupta? Não, houve alguns erros.
Se houve erros, vamos corrigir os erros. Mas nós não podemos condenar uma instituição, né, porque uma pessoa errou ou duas pessoas erraram. Eu acho que se afastaram, quem errou tem que pagar pelos erros, mas o presidente Lula e a presidenta Dilma não. Assim como eu também não tenho nenhum erro aqui, o ex-prefeito Décio Lima, o deputado federal Décio Lima, né? Então não podemos ser, o partido, a instituição não pode ser condenada por isso. Quem erra tem que pagar pelos erros. Mas você acha que o PT, eu insisto, não foi só o PT, mas assim, houve desvio de verba. Eu não estou criminalizando o Partido dos Trabalhadores, mas teve lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores que, inclusive, teve um esquema em 2 momentos de corrupção bastante fortes. Como a gente hoje, né, acaba dando destaque para eventuais deslizes desse governo, também foi feito nos períodos anteriores. Insisto, estou tirando fora o ex-presidente Lula e o ex-presidente Dilma, principalmente a Dilma. Mas vamos lá, houve casos de corrupção. Como é que vocês trabalham? Eu acho que não falta uma meia-culpa do PT também nisso? Não falta meia-culpa, porque no governo do PT houve grandes avanços para o Brasil. E se houve erro de algumas pessoas, elas foram afastadas e elas têm que ser julgadas pelo seu erro. Agora, vamos convir que o que aconteceu no nosso país foi uma grande farsa dessa Lava Jato. Tanto do juiz Sérgio Moro, tendencioso, tanto do Dallagnol, do Ministério Público, que agora vai ter que se explicar por que ganhou tanto dinheiro. Houve uma farsa num ano eleitoral. Porque se não houvesse essa farsa dessa Lava Jato, o presidente Lula ia ser o presidente do Brasil. Quem erra precisa ser punido. Agora, Alexandre, nunca a Polícia Federal foi tão equipada quando o PT foi governo. Nunca teve tanta liberdade para fazer os seus trabalhos. Foi no governo do PT que teve a lei da transparência e a lei da ficha limpa. Então teve muita liberdade, inclusive, para as pessoas, né, trabalharem. Agora, eu me digo, nesses últimos 7 anos, o que tem acontecido com a Polícia Federal? Boicotada, se investiga filho de presidente, eles são afastados, tem delegado que foi morto, a corrupção está acontecendo. A exemplo do que aconteceu a semana passada, do ministro da Educação e dos pastores, onde houve uma interferência do presidente, inclusive dizendo para o ministro que a Polícia Federal ia estar na casa dele. Isso pode? Na época do PT isso não acontecia, em nenhum momento. O Giovanni Gomes aqui, eu vou citar ele porque ele está criticando, agora viraram Santos, a Aurora Coelho defendendo nossa deputada federal, a Ieda, a Rosinha, muita gente. Quem também estava com a gente era o Celso Marlock, grande abraço, Celso. E eu não me esqueci de citar um dos principais aqui, a audiência qualificada do pré-candidato ao governo do estado, Décio Lima, que também estava nos assistindo. Grande abraço, Décio. Vamos lá. E aí o Lula se junta com o Alckmin. Tu és petista de carteirinha, eu imagino que em algumas campanhas já foi lá para xingar no bom sentido os tucanos. Como é que foi? Como é que é esse sentimento e como é que você encara isso e como explicar isso para o eleitor? Eu já mencionei rapidamente que a política ela tem que fazer através do diálogo, não de ameaça. Mas o que está em jogo esse ano não é só a polarização entre o presidente que aí está e o presidente Lula. É mais do que isso. É a luta pela democracia. É isso que está em jogo. Contra o fascismo. A questão das pessoas se agredirem, dessas células neonazistas que estão se disseminando pelo estado de Santa Catarina e pelo Brasil. Então é isso que está acontecendo. Então, quando quando houve uma conversa com Geraldo Alckmin, é porque a gente observou que a gente precisa se aglutinar para vencer o ódio, para vencer o fascismo e para a gente garantir para o nosso país contra o autoritarismo e garantir para o nosso país a nossa liberdade,
e a democracia, que é isso que a gente preza. Vamos trazer para Santa Catarina. Aí esses dias o Décio apresenta o Gelson Merizio como pré-candidato a vice na chapa dele, que eu acho que não vai se criar ele como pré-candidato do Décio, mas vamos lá, né? O Décio apresentou. O Gelson Merizio apoiou o Bolsonaro e não tem cara, com todo o respeito que o Merizio nos merece, não tem cara de ser um político progressista, tem cara de ser um político pragmático. Como é para vocês isso, essa aliança, essa construção que o Décio está tentando fazer em torno do nome dele aqui em Santa Catarina? Da mesma forma que o presidente Lula fez. Nós precisamos aglutinar os partidos. E hoje nós estamos discutindo com 8 partidos, coisa que nunca aconteceu no estado de Santa Catarina, que são partidos que vêm sofrendo durante todo esse período, nos últimos 3 anos e meio, desde 2018, que disputaram as eleições e que perceberam que está mais do que na hora de a gente governar esse estado. Dessa forma que tem debatido, com muito diálogo, muita conversa, muito afeto e muito respeito. Então, o Gelson Merizio, ele vem a agregar. Ele percebeu que o Brasil precisa mudar. E ele quis ajudar, quis estar junto nessa aglutinação de partidos para que a gente possa ganhar o governo do estado de Santa Catarina. Então não foi o Décio que foi para o lado de lá. São as pessoas que estão vindo para o lado de cá. Porque entenderam que a gente tem um projeto para o estado de Santa Catarina e também um projeto para o Brasil. Não foi o Lula que foi para o lado do Alckmin. Foi o Alckmin que percebeu que o projeto do Partido dos Trabalhadores é melhor. Com relação à frente democrática que está sendo construída ali, 8 partidos, mas o PSB está difícil de vir, né? Hoje mesmo o senador Dário Berger mandou uma nota para a imprensa, o Informe Blumenau já postou, dando no meio do Bolsonaro também, porque, né, enfim. Como é que está essa conversa? Qual é a expectativa? Porque uma coisa, né, é representativo se o PSB vir para esse grupo. É muito importante que o PSB venha para esse grupo que já está debatendo o projeto de governo para o estado de Santa Catarina, e o senador Dário Berger, a gente tem muita consideração, muito respeito pela sua história, né, enquanto prefeito de São José, prefeito de Florianópolis e senador da República. Ele é bem-vindo para fazer essa discussão com essa frente democrática. Eu acredito que essa semana deve estar resolvendo essa situação, até porque os outros partidos dessa frente democrática já escolheram o Décio como pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Veja bem, São Paulo, Márcio França já sinaliza a ser o candidato ao Senado, que era um grande problema que estava sendo discutido entre o PT e o PSB. Então, acredito que em Santa Catarina, bem como também no Rio Grande do Sul, essa situação seja resolvida o mais rápido possível. E é bem-vindo o PSB e o senador Dário Berger também nessa aglutinação de partidos. Como é que a senhora avalia o governo Carlos Moisés? Era um desconhecido, se elegeu na onda Bolsonaro, quase foi apeado do governo 2 vezes, mas agora ele tem construído uma articulação muito importante com os prefeitos. Né, a senhora acompanhou de perto a gestão do Décio e sabe como é importante a questão de uma proposta municipalista, né? Os prefeitos, eu acho que 80% vão apoiar o... Será? Eu acredito que sim, acredito que sim. Inclusive amanhã tem uma reunião, a gente também já acabou de noticiar aqui no Informe Blumenau, tem uma reunião de cerca de 50 prefeitos aqui em Blumenau para receber o governador, e aí a gente percebe prefeito do União Brasil, o prefeito do PP, o Juarez Ponticelli, o Mário, que está de corpo e alma. Como é que você avalia o governo? O que ele fez para Santa Catarina até agora? Nada. Não fez nada para o povo catarinense. Está aí distribuindo verba, Pix, é o Pix, né? Que até virou piada isso, né?
O governo Moisés, não estou falando da pessoa dele, estou falando do governo. Sim. Ele se elegeu num susto. Foi um susto que aconteceu. Foi um susto que aconteceu com o Bolsonaro, não foi... Eu sempre faço a pergunta, quem é que se elegeu em 2018 governador do estado de Santa Catarina? As pessoas me falam o nome do governador. Foi 17 que ganhou, foi um número. Ele talvez seja a maior surpresa no Brasil inteiro naquela eleição. Eu acho que ele se assustou muito sobre isso. Ele nem sabia, porque ele foi fazer uma participação num processo eleitoral que não tinha nenhuma chance de se eleger. Como também deputados estaduais, vamos falar a verdade. Sim. E deputados federais, que foi o número que elegeu. E o número esse ano vai ser 13, porque o povo está cansado e não suporta mais esse governo que aí está. Então, o governador Moisés, ele não fez nenhuma obra significante aqui. E vou dizer que Blumenau votou em peso no governador Moisés também. Aí, quando os empresários foram fazer uma agenda com o governador não atendeu os empresários de Blumenau. Onde uma cidade importante como a nossa. Mas agora é diferente. Agora, não, eu nem digo, não estou nem entrando no mérito. Vamos falar, o governador Moisés passou numa pandemia grande, não gastou nada, economizou, a arrecadação de Santa Catarina aumentou e ele agora está distribuindo recursos para os prefeitos, mas não vai mudar a vida do catarinense isso, gente. O catarinense está passando fome, está passando necessidade, a fila de cirurgias eletivas no estado de Santa Catarina está grande. Quem quer fazer um tratamento de câncer está sofrendo, a medicação não está chegando para as pessoas que precisam da medicação. Então, mudou o quê? As nossas escolas com problema, tem quadra de esporte para fazer aqui em Blumenau, em escola estadual, e não aconteceu. Então, o governador Moisés, neste ano, que ele economizou durante a pandemia um grande recurso e também o aumento da arrecadação, está fazendo esses projetos e distribuindo dinheiro para os prefeitos, mas mudou a vida do catarinense? A minha não mudou, e a maioria também não mudou. Ana, para encaminhar... Além disso também, ele assumiu uma pauta que não é dele, que são as rodovias federais. Verifique como estão as rodovias estaduais em Santa Catarina. Você acha errado o que ele fez? Eu acho, ele tem que governar para o estado de Santa Catarina, a 470 é obra do governo federal. Mas o argumento que ele dá é que quem passa ali são os catarinenses. Mas claro, mas ele então que use o seu poder, que ele elegeu o presidente da República e vai lá pedir para o presidente, o senhor tem um compromisso com Santa Catarina, põe o dinheiro na 470. E o presidente tirou. E agora vai tirar de novo. Se tirar o ICMS aí do combustível, vai te faltar recursos para a saúde e para a educação. Vamos lá, o Jean, a salvação do mundo está aí, é para glorificar de pé. O Paulo Eduardo de Oliveira tem conhecimento das mazelas da nossa sociedade, do nosso povo. Parabéns, Ana Paula Lima. Bom, vamos lá, vou para a gente encerrar. Você sempre defendeu as pautas das mulheres também, sempre foi uma pauta muito cara para ti. A gente sabe que está mudando, mas a gente ainda percebe um grupo significativo de mulheres que apoiam o presidente Bolsonaro, mesmo com as posturas machistas, grosseiras, vamos dizer assim, para ficar num termo mais condizente aí com o horário da live. Como é que é para ti, como mulher, como política, como ativista, perceber que ainda tem muita gente, e não precisa ir muito longe, né? Tem muita mulher, né, que concorda com o que o presidente Bolsonaro diz e faz? É lamentável, mas o que eu percebi, por incrível que pareça, nas pesquisas em nível nacional, coisa que era muito difícil a gente perceber, principalmente a gente que acompanhou sempre muito pesquisa, é que as mulheres sempre eram as últimas a decidir o voto. E a maioria das mulheres que está decidindo o voto hoje, está decidindo para o presidente Lula. Nós nunca tivemos isso das mulheres optarem pelo Partido dos Trabalhadores ou pelo presidente Lula, e isso está acontecendo agora. Então é um bom sinal, mas eu lamento algumas colocações.
Quando o presidente vai para a televisão, para os meios de comunicação e diz que mulher tem que ganhar menos porque engravida, que seus filhos nunca iriam se relacionar com uma mulher negra porque eles foram bem educados, eu lamento muito. Então, essa situação nós precisamos mudar. E as mulheres e a juventude já estão se decidindo porque não suportam mais essa agressividade que a todo momento a gente tem observado nas falas do presidente da República. Veja bem, durante a pandemia que a gente assistia a televisão, Alexandre, e via lá na Itália milhares de pessoas morrendo, a gente chorava aqui. Isso começou acontecendo no Brasil, eu perdi uma grande amiga, a Edna, isso eu sofro até hoje. E o Brasil perdeu mais de 600 mil brasileiros. E o que o presidente dizia? Eu não sou coveiro. Hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E o que ele diz? Eu não sou cozinheiro. Então, um presidente que não se importa com a vida das pessoas, eu tenho certeza que as pesquisas já estão apontando que esse quadro vai mudar e precisa ser mudado. Porque eu não sei se o povo brasileiro vai suportar mais essa situação do jeito que está. Se nós saímos do mapa da fome na época do governo do PT em nível nacional, hoje nós voltamos para o mapa da fome. 33 milhões de brasileiros estão passando fome. Em Santa Catarina, mais de 700 mil mulheres não conseguem alimentar, que vivem sozinhas, criam seus filhos sozinhas, não conseguem alimentar os seus filhos. É a nossa realidade. Né? Mas eu acredito que menos de 100 dias, 97 dias, nós possamos mudar isso que está acontecendo no Brasil. Outra questão, é bom fazer política e ver a situação do povo brasileiro. Quando a gente vai para um grande supermercado, a gente não vê mais o carrinho cheio, né? Eu faço compras toda semana, até porque ficou eu e o Décio, os filhos crescem, já formaram as suas famílias. Toda semana eu vou com o mesmo dinheiro no supermercado. E você também deve ser, né? Toda semana eu venho com menos produtos, porque o preço das coisas aumentou. Quando, Alexandre, que o óleo diesel ia custar mais do que o litro da gasolina? O óleo diesel que é o transporte das coisas. Por isso que o preço no mercado está caro. Por causa dessa política econômica, inclusive, do preço dos nossos combustíveis. Ex-deputada estadual Ana Paula Lima, pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, obrigado pela sua presença aqui, boa sorte nessa empreitada. Eu sempre insisto em cumprimentar todos aqueles que dão a cara para bater nesse momento tão difícil da política, não é para qualquer um. Então, boa sorte na tua empreitada e mais uma vez obrigado. Obrigada, Alexandre, muito obrigada a vocês que estão acompanhando nesse momento. Eu acho que esse momento é um momento que o povo brasileiro está vivendo e sofrendo muito, mas certamente no dia 2 de outubro, nós que lutamos muito, né, pela democracia, que ela possa ser concretizada. E a urna eletrônica é segura. Sem dúvida, isso não há discussão. A urna sempre foi segura e não é agora que vai mudar. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, foram mais de 120 comentários. Obrigado pela audiência do fundo do coração. Esse é o nosso trabalho aqui no Informe Blumenau Entrevista. Essa semana ainda tem entrevista com o pré-candidato a deputado estadual, Laércio Schuster. Na semana passada foi com o coronel Jefferson Schmidt, que é do Patriota, foi com o Napoleão Bernardes, que é do PSD. É esse o nosso trabalho aqui, abrir espaço a todos aqueles que colocam o nome nesse tabuleiro ainda pré-eleitoral, para que você, eleitor, tenha o melhor discernimento e faça a melhor escolha de acordo com as suas convicções. Um grande abraço, até a próxima!